Olá, eu sou Marina Marinho, doutora e mestre em Direito e pesquisadora de pós-doutorado em Ciências da Computação, além de Staff Legal Expert aqui no Jus Brasil. O papel do nosso time é garantir que todos os times multidisciplinares tenham contexto do direito e dos desafios relacionados com seu conteúdo. Também de assegurar a qualidade de tudo que produzimos por aqui. Neste curso, a gente vai aprender a usar o JUSIA para estudos e para a prática jurídica, da compreensão da demanda do cliente até a redação de peças. Mas antes de colocar a mão na massa, eu preciso te contar o que está acontecendo. Porque a gente não está diante de mais uma ferramenta. A gente está diante de um paradigma novo. E entender o que muda faz toda a diferença na hora de usar bem. Deixa eu te fazer um pedido para a gente começar. Eu queria que você completasse a letra desta música. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não... Se você conhece a música do Belchior, provavelmente chegou em morro quase que automaticamente. Mas por que dessa palavra e não outra? Vários fatores entram em jogo ao mesmo tempo. A rima com o período anterior, o ritmo da frase, o significado das palavras, o conhecimento de outras letras do Belchior e até mesmo o contexto geral da música. Você não escolheu uma dimensão só para determinar qual palavra utilizar. Você relacionou todas elas simultaneamente para chegar na palavra mais provável. Você interpretou todo o contexto que você tinha sobre a tarefa. E é exatamente assim que funciona um LLM, um Large Language Model, ou um grande modelo de linguagem em português. Ele é um motor de previsão treinado em volumes enormes de texto que aprende a relacionar múltiplas dimensões, semântica, sintaxe, contexto, padrões, e ele faz isso para prever qual é a continuação mais provável de uma sequência. Ele faz isso com bilhões de parâmetros em milissegundos e com uma base de conhecimento enorme. Trata-se, portanto, de um modelo probabilístico. O direito é, na essência, uma área da linguagem. Petições, contratos, decisões, pareceres, tudo é texto. E o texto jurídico ele tem características que tornam os LLMs especialmente poderosos aqui. Ele é estruturado, ele tem hierarquia, ele segue padrões argumentativos e ele existe em grandes volumes. Com IA generativa, tarefas que antes tomavam horas passam a ser feitas em minutos. Buscar jurisprudência por linguagem natural, resumir documentos extensos, redigir minutas, identificar inconsistências, montar checklists. A ferramenta de trabalho do operador do direito sempre foi informação. E agora ela ficou muito mais acessível. Mas nem tudo são flores. Usar a IA no direito tem desafios reais. Falta de confiança na ferramenta, dúvidas sobre segurança dos dados, respostas imprecisas que geram retrabalho e as generalistas que não têm profundidade jurídica suficiente para entender o direito brasileiro. O maior risco é confiar cegamente. Uma IA generativa, ela pode alucinar, ou seja, ela pode gerar informações que parecem corretas, mas que na verdade não são. Por isso, a rastreabilidade das fontes não é um detalhe. É o que separa uma ferramenta útil de uma ferramenta perigosa. E é exatamente para resolver esses desafios que a gente desenvolveu o JUSIA. Diferente de uma IA generalista, o JUSIA é treinado no direito brasileiro e busca respostas diretamente na maior base de dados jurídicos da América Latina. São 18 anos de curadoria dessa base por especialistas. Isso significa duas coisas na prática. As respostas, elas têm profundidade jurídica real e cada citação é rastreável. Você não precisa confiar cegamente no JUSIA. Você valida na fonte primária, com um clique. Seja na advocacia, seja na magistratura, em departamentos jurídicos, na universidade ou na pesquisa acadêmica, a autoridade da fonte que produz o conteúdo é fundamental para o sucesso do trabalho no direito. E é com isso em mente que o JUSIA consegue ajudar em todos esses momentos da sua trajetória profissional. Nas próximas aulas, a gente vai colocar tudo isso em prática. Você vai ver como utilizar o JUSIA para organizar a triagem de um caso, como pesquisar jurisprudência fundamentada para responder questões concretas e como minutar peças com argumentação sólida e citações verificadas. E um aviso muito importante antes da gente começar. Esse é um processo de aprendizado, da sua parte e da ferramenta. Nem sempre o primeiro resultado vai ser perfeito. Às vezes, a orientação precisa ser mais específica. Às vezes, a complexidade do caso pede mais de uma iteração. Mas sempre foi assim no direito, desde o tempo da busca por palavras-chave. A clareza vem com a prática. Estamos diante de um paradigma novo e a melhor forma de se adaptar a ele é começando. Vejo você na próxima aula.